Olá, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre política e estratégia. Aqui vamos entender política como o uso do poder para influenciar decisões, de alguma maneira. Há muito tempo já a política é estudada no ramo da estratégia organizacional porque de fato foi reconhecido como um elemento importante para o sucesso das estratégias. E isso pode acontecer em qualquer organização, seja ela pública ou privada. Então por isso que já é um tema muito estudado na administração. Mas eu particularmente gosto muito desse tema e acho que ele tem tudo a ver com a administração pública brasileira. Mas pela minha própria experiência, ao longo desses 14 anos eu tive que aprender na marra que a política de fato existe. Quando a gente fala de política dentro da organização, a gente vai pensar que existem pessoas que têm mais poder do que outras. Tudo bem? Você consegue ver isso na sua organização? Ótimo! Quando uma pessoa que tem mais poder utiliza esse poder para de alguma forma influenciar uma decisão, influenciar uma ação, ela está fazendo política. E aqui na administração pública brasileira, as relações interpessoais e profissionais, elas são muito marcadas pela política. Então, se ela de fato existe, é uma realidade para nós, é super importante para nós, como gestores públicos, reconhecer que isso existe e tentar utilizar isso da melhor forma possível. Assim, vamos ter melhor resultados nas estratégias que nós vamos pensar. Bom, algo importante para pensar de estratégia. Quando o ambiente é muito político, como a maior parte das organizações públicas, principalmente organizações muito grandes, elas são muito políticas. Existem muitas figuras que possuem poderes e utilizam esse poder de alguma forma. Quando essas organizações elas são muito políticas, cada vez mais esse quesito precisa ser controlado ou monitorado e assim utilizado de uma forma positiva para a estratégia. Bom, quando é que a estratégia de fato aparece com muito mais força? Sempre que existem ambientes de incerteza, essa política de alguma forma aparece com mais frequência. Quando existe, por exemplo, diminuição de recursos, recursos escassos, faz com que essa política cada vez seja um ponto importante na organização. Situações de mudanças, se a gente pensar que cada um desses profissionais que trabalham da organização, ele tem seus próprios interesses, seus anseios, seus sonhos. Aquela pessoa que sabe que possui o seu poder e utiliza esse poder para então conseguir alcançar os seus interesses, ela está praticando a política. E nós sabemos que isso é muito comum na administração pública brasileira. A gente já conversou aqui no vídeo falando sobre organizações profissionais, que é quando você, de alguma forma, se você ainda não assistiu esse vídeo, volta e assiste o vídeo, que é super importante, aí você vai perceber que nesse modelo de organização, o peso da política ainda é muito mais importante, porque a política ela está sendo feita em todos os níveis dessa organização. De modo geral, isso sempre existe, a política ela ocorre em todos os níveis organizacionais, mas em especial nesse modelo de organização profissional, ela ainda é muito mais forte. Então, é importante. O primeiro passo para o gestor público aqui é ter essa consciência e tentar utilizar a política da melhor forma possível, porque ela não é de todo mal, pelo contrário. Existem situações que o uso da política, que é a influência desse poder, traz benefícios para a organização. Por exemplo, a política ela pode ser utilizada para trazer mudanças positivas. E como é que isso funcionaria? Bom, se existem grupos de interesses dentro da organização. O que são grupos de interesses? Bom, pessoas que possuem o mesmo interesse e trabalham em conjunto. Tá? Porque querem, por exemplo, utilizar um orçamento para um determinado
uma determinada situação. E aí grupos de pessoas dentro dessa organização que têm esse mesmo interesse juntam as suas forças e vão requisitar de alguma forma esse orçamento, a aplicação desse orçamento. Ou grupos de interesses, por exemplo, aqui a gente já conversou, que são favoráveis a uma determinada estratégia, como por exemplo no meu órgão, grupos de interesses em conciliação de processos uniram todas as suas forças para fazer com que ao longo do tempo ganhassem mais e mais espaço e de fato fizessem parte da estratégia organizacional. Isso é super importante. Olha para a sua organização pública, onde você trabalha, você vai verificar que esses grupos de interesses, eles existem em todos os locais. Em todas as situações sempre vão aparecer alguns grupos de interesse. E isso aqui é o nosso exemplo do que seria uma política, bem na prática. Então, como gestor, ele precisa entender que isso existe. Sabe por quê? Pensa lá, a gente já conversou. Está lá o presidente da organização, aqueles assessores de planejamento estratégico, todo mundo pensando em desenvolver uma estratégia maravilhosa, seria a estratégia ótima. E aí, na hora do processo de implementação, essa estratégia vai passando na mão dessas pessoas que fazem parte da organização e trabalhariam para a implementação dessa organização. Pensa só se isso já aconteceu na sua organização. Vem essa determinada ordem para que a determinada estratégia seja colocada em prática e alguns profissionais, né, esses grupos de interesse, não têm interesse em colocar essa estratégia para frente. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que essa estratégia vai ter sucesso? Não vai. E isso é o mais comum na administração pública brasileira. Ideias ótimas existem, poucas são colocadas em prática. Por quê? Não é todo mundo que compartilha do mesmo interesse. E aí aqueles que de alguma forma são contrários a esse modelo vão fazer política contrária para que essa estratégia seja implementada. Por isso que é super importante o gestor levar em consideração de que as influências políticas vão poder influenciar positivamente ou negativamente na estratégia que ele propõe que seja implementada. Por isso, não sei se você já ouviu essa frase, o ótimo é inimigo do bom. É exatamente isso. Estratégias ótimas nunca são implementadas na administração pública brasileira, mas pense bem, boas estratégias são. Por quê? Eu vou sair daquele modelo ideal do que seria uma ótima estratégia e aí ela vai passar por processos, né, ao longo da influência de todos esses interesses, todas essas pessoas que de alguma forma participam possuem interesses diferentes e aí essa estratégia vai moldando. Por isso que nunca aquilo que foi planejado vai ser exatamente aquilo que vai ser implementado, com muito mais intensidade em organizações muito políticas. Pensa se a sua organização é dessa forma. Por isso, aqui é um ponto importante, já que a gente, né, eu gosto sempre de trazer um pouco de teoria, a gente já conversou muito. Você conseguiria me dizer qual tipo de estratégia normalmente tende a aparecer em organizações que são super políticas, como, né, esses modelos que eu trouxe para você? Parece óbvio, né? As estratégias emergentes são as mais comuns. Por quê? A estratégia deliberada, que seria aquela totalmente planejada, que deveria ter um total controle por parte daqueles que desenvolvem a estratégia, ela não sobrevive a uma organização muito política. Ela vai ser moldada ao longo do caminho e com muita frequência, com muita intensidade. E aí vão aparecendo estratégias no final que vai ser totalmente diferente daquilo que foi planejado. Por isso que ela tem um modelo, ela tem uma característica muito mais emergente. E da mesma forma, o contrário. Como as organizações muito políticas, ela tem esses grupos de interesses muito atuantes, estratégias vão sendo criadas desses próprios grupos de interesses e vão sendo trazidas e passadas para outras partes da organização. Até que no final, mesmo que ela não tenha sido nada planejada, nada prevista,
as estratégias emergentes vêm, aparecem na base da organização e de alguma forma são difundidas por toda a organização. Então, normalmente, né, a característica de organizações muito políticas é, com maior frequência, as estratégias emergentes têm mais sucesso. E aí isso é o modelo daquela... é bom, a estratégia é boa, não é ótima, mas ela é boa e é o que funciona para esse modelo de organização. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo na minha organização. Teve o presidente anterior, ele tinha como plano diminuir os custos com aluguéis dos prédios. E, de fato, é uma ação nobre, né? O gestor público está preocupado com o alto custo relacionado ao pagamento de aluguéis dos prédios dos fóruns. E, de fato, com relação às gestões anteriores, alguns prédios, de fato, tinham contratos de aluguéis absurdos. Então, a proposta dele era diminuir esses custos. A estratégia ótima na cabeça do grande gestor e daqueles que compartilhavam dessa estratégia, né, que desenvolveram essa estratégia com ele, era acabar com fóruns que de alguma forma tinha a vida descentralização. Só para te situar. Antigamente, há muitos anos atrás, existia apenas um único fórum na cidade de São Paulo. E aí nas gestões anteriores, em 2012, 2013, 2014, acho que 2013 e 2014, foram criados outros 2 fóruns, como uma forma de descentralizar a justiça. O Fórum da Zona Leste e o Fórum da Zona Sul. E aí, só que esses prédios eram aluguéis muito caros. O presidente queria, então, acabar com isso, acabar com esses contratos de aluguéis e colocar todo mundo no Fórum da Zona Sul e voltar à centralização da justiça em São Paulo, na cidade de São Paulo. Bom, essa era a estratégia ótima na cabeça do gestor e dos outros gestores que trabalhavam com ele. A pergunta, o que você acha que aconteceu? Não aconteceu. Claro que não. Pensa só, bem simples. Imagina você, mesmo que você não trabalhe lá, imagine você quantos grupos de interesses estavam sendo impactados com essa estratégia maravilhosa. Ela era nobre, certamente, ia baixar os custos. Mas quantos grupos de interesses estavam atuando, né? Iam ser impactados com essa decisão? Muitos. A força que ia vir da base da organização ia ser totalmente contrária para que essa estratégia fosse aplicada. E aí, por isso, eu te digo, o resultado foi completamente diferente. Todos os grupos de interesses se mobilizaram para, se não impedir que essa estratégia fosse implementada, para que pelo menos ela fosse suavizada. E aí, então, todos vêm para essa arena política para que, de alguma forma, consiga encontrar uma solução que seja razoável para todos os envolvidos. Isso é um grande exemplo de política dentro das organizações e como ela afeta a estratégia nas organizações. Bom, qual foi o resultado disso? Para você ver bem como funciona essa movimentação de grupos de interesses. Bom, magistrados dos 2 fóruns foram lá e se manifestaram contrário a essa decisão, mostrando todos os motivos e argumentos que justificavam a manutenção dos fóruns, como a justiça descentralizada. Por exemplo, mais acesso à população. Antigamente, populações que estariam, de alguma forma, com mais dificuldade de acessar o Fórum da Barra Funda, agora tinham mais condições de ter acesso à justiça, tanto, né, pessoas que moram em locais mais distantes na Zona Sul como na Zona Leste. Então, os argumentos eram bons, favoráveis para que mantivesse a descentralização. Então, um dos grupos de interesses eram os magistrados desses 2 fóruns que queriam defender a manutenção da descentralização, a manutenção dos fóruns. Outro grupo de interesse, os servidores. Eu mesma liguei para a presidência e pedi para marcar uma reunião, porque o grupo de servidores, que era um grupo de interesses, queriam conversar sobre essa política proposta pela alta gestão. E fomos lá e conversamos, entendemos que era nobre a decisão dele, mas que estaria impactando não só nós, como a própria população, que de alguma forma
estava tendo acesso mais facilitado com a descentralização. Outro grupo de interesse, os advogados. Os advogados daquela região, né, a Ordem dos Advogados da Zona Sul, da Zona Leste, também se manifestaram. Foram lá conversar com o presidente. Os sindicatos dos servidores foram lá conversar com os presidentes. A Associação dos Magistrados, de alguma forma foram, por ofício ou por reunião, foram conversar com o presidente. Bom, tá vendo aí como é que funciona a política na organização? Todos os grupos de interesses, dentro da sua capacidade de poder, tentam influenciar uma decisão estratégica. Qual foi a solução resolvida? Vamos manter os fóruns na Zona Leste e na Zona Sul. Contudo, vamos renegociar os contratos de aluguel. E aí isso foi feito na Zona Leste. O contrato de aluguel foi renegociado e o valor conseguiu ser abaixado. Mas na Zona Sul não houve acordo com o proprietário do prédio no qual o fórum era localizado. E aí, qual foi a estratégia boa nesse momento? Vamos mudar. Vamos procurar um fórum, um prédio naquela região da Zona Sul que tenha um aluguel que seja razoável e que atenda às necessidades do tribunal. E justamente essa foi a estratégia boa. Houve a mudança do fórum, mas ele manteve. Dentro da mesma, né, assim, com 20 varas, com os servidores lotados, com os magistrados lotados. Então, não foi uma estratégia ótima, pensando que a estratégia ótima na cabeça do presidente seria voltar todo mundo para a Zona Sul e deixar todo mundo lá, mas a estratégia boa foi a mudança para um novo endereço, né? Somente aí que então se começou a questionar que o contrato era muito alto e que haveriam outras possibilidades. E foi feito. Esse é um modelo de estratégia boa. E isso é um ótimo exemplo para você começar a pensar como esses grupos de interesses funcionam. Quer ver um outro exemplo muito legal de como é que a política funciona na sua organização? E você vai super se reconhecer? A Rádio Peão. Você já viu que quando tem alguma coisa meio estranha, uma mudança para vir, começa a vir uma boataria sobre isso e todo mundo começa a ficar preocupado? Esse é uma forma de utilizar a estratégia a seu favor ou contra você, né? O gestor, de fato, precisa ter muita noção de que isso acontece e que ela pode ser boa ou não. Às vezes, essa rádio peão, ela pode, de alguma forma, facilitar uma estratégia que precisava ser feita. Foi essa mesma rádio peão que começou a movimentar todos esses grupos de interesses que foram negociar e conseguiram chegar numa estratégia que era boa e que acabou atendendo a todo mundo. Diminuiu o orçamento, o pagamento do aluguel e manteve a estrutura da forma como deveria ser, no local onde deveria ser. Então, a Rádio Peão, ela faz com que esses grupos de interesse se movimentam. E aí, cabe ao gestor saber se isso é bom ou ruim. A gente sempre acha que é ruído e o ruído nunca vai ser bom. Mas essa pode ser uma boa estratégia. Por que não usar a Rádio Peão para começar a trazer ideias de mudanças necessárias à organização? Se esse gestor de fato tem essa inteligência, é uma ótima forma de utilizar a estratégia em favor de estratégias boas. Claro que sim. Política dentro da organização, ela não é 100% ruim. Ela pode ser boa ou ruim. Depende como o gestor vai utilizar isso. Agora, o ponto principal é, não adianta o gestor achar que ela não existe. A estratégia existe, a política existe, ela é da natureza humana e no serviço público. Eu já por muito tempo filosofei por que a política era tão grande nas organizações, diferente das organizações privadas. Tem vários motivos, mas um deles que eu acho de grande importância para diferenciar a administração pública das organizações privadas no Brasil é: um servidor público, ele trabalha muitos anos, provavelmente ao longo de toda a sua carreira ficando na mesma organização. Eu mesmo já estou há 14 anos. Se você pensar, ambientes políticos, de alguma forma,
fazem com que a permanência desse servidor seja um pouco mais, qual seria a palavra? Seja mais confortável. Sabe por quê? Imagina se você tem um mau relacionamento com o seu colega. Imagina que você vai viver com ele para sempre. Você vai trabalhar com esse colega com o qual você não tem um bom relacionamento por anos, décadas. Não é melhor utilizar a política para fazer dessa convivência um pouco melhor? Isso justamente é algo que existe na administração pública brasileira. A política, de alguma forma, além dela ser a própria influência de poder, ela é cultural. Ela está na base da organização, justamente porque nós vamos trabalhar tantos anos juntos. Então, às vezes, a política ela acaba tendo seus pontos positivos na administração pública. Eu, particularmente, gosto. Aprendi muito a utilizar a política ao meu favor e tentar diminuir os impactos negativos utilizando a política. Né? Ela é real, ela existe. É importante que você, gestor público, tenha consciência disso e tente utilizar da melhor forma possível. Espero termos mais vídeos para conversar sobre política. É um tema que eu de fato gosto muito. Política nas organizações, né? Dentro das organizações públicas brasileiras. Quem sabe, né? A gente não consegue desenvolver ainda mais essa ideia. Mas eu espero que tenha ficado para você claro como a política influencia na estratégia, com esse exemplo que eu te dei, né? Como é que como os grupos de interesse de alguma forma utilizam o seu poder para influenciar nas decisões estratégicas. E também espero que tenha ficado claro como que essas estratégias, a estratégia final, a estratégia boa, no final das contas, ela vai ter a característica de estratégia emergente. Por hoje é só. Comente aqui no vídeo se você consegue identificar essas situações políticas de influências de poder dentro da sua organização e vamos conversar mais sobre isso. Tá? Muito obrigada, até mais!